Boa noite. Já são 107 mortos na tragédia do Rio Grande do Sul e o número pode aumentar, já que ainda há 136 desaparecidos. O governo federal antecipa 51 bilhões de reais em benefícios e medidas de crédito para o Estado e deve anunciar suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. E você vai ver também. Em meio a tantos resgates, mais uma imagem que roda o mundo. Força-tarefa é montada para resgatar cavalo que ficou dias ilhado em enchente. Congresso analisa vetos do presidente Lula, libera 3,6 bilhões para emendas de comissão e adia a chamada Lei da Saidinha. Agora no Rede TV News. Gente, todo mundo tá pedindo ajuda. Que estão em cima dos apartamentos aqui. Eu tô no 5º andar. E tipo, gente, tem que torcer pra que venha resgate, coisa para as pessoas que estão embaixo. E tem muita pessoa pedindo ajuda porque tem criança doente, tem idoso, tem tudo, gente. Gente, aqui tinha um monte de carro aqui embaixo. Tinha muito carro, muito. Tipo, tá cheio de carro aqui embaixo. Se vocês conseguem ver, lá tá a pontinha de um. Lá, ó. Uma pontinha. As enchentes no Rio Grande do Sul já deixaram 107 mortos. Esse número vai subindo dia a dia, infelizmente. São mais de 130 desaparecidos, segundo o último boletim da Defesa Civil. Exatamente, Amanda. E o repórter Marcelo Oliveira, nosso enviado especial a Porto Alegre, acompanhando essa tragédia que acomete o Rio Grande do Sul, traz as informações agora ao vivo, direto de lá para a gente. Marcelo Oliveira, boa noite para você. Como é que está a situação aí agora em Porto Alegre? Parece que o Guaíba deu uma baixada, o problema agora é com a Lagoa dos Patos, que recebe essa vazão do Guaíba, que vai lá para as cidades de Pelotas e Rio Grande. Mas Porto Alegre continua em estado de emergência, né? Parece que nada mudou. Por enquanto nada mudou, Augusto. Boa noite para você, para Amanda, a todos aqui no Rede TV News. Eu falo do bairro São João, onde foi montado um espaço. Aqui funciona como uma porta de entrada para os bairros mais alagados de Porto Alegre. Aqui ficam aguardando os voluntários, os policiais, os bombeiros. A todo momento chegando barcos e jet skis com as pessoas que estavam ilhadas, que decidiram sair de casa e principalmente com muitos animais. O problema é justamente esse que você falou. Guaíba baixou um pouco pela primeira vez depois dessa grande enchente, abaixo dos 5 metros, está com 4,90 metros. Ainda assim, fora da margem de segurança, e a água está escoando para o sul do estado, para a Lagoa dos Patos, que é para onde ela vai e fica represada até desaguar no Oceano Atlântico. Só que isso só acontece se o vento estiver soprando naquela direção. Do contrário, a água permanece empoçada, digamos assim, ali na Lagoa dos Patos, e por isso a Prefeitura de Rio Grande, de Pelotas, já determinou a evacuação de alguns bairros dessa cidade. E Porto Alegre ainda não está livre, não. Apesar de ter baixado um pouco o nível, a preocupação é com a chuva que deve cair na Serra Gaúcha neste fim de semana, e aí a água chega aqui em Porto Alegre provavelmente no domingo. Essa é a grande preocupação. Conversei com os bombeiros e eles falaram isso. Agora, eu conheci hoje no abrigo uma família que passou por 2 grandes tragédias. Nós vamos ver na reportagem como que isso aconteceu com eles. Um colchão, uma coberta e algumas mochilas com roupas. É tudo que a Cláudia tem agora. A diarista conta que a casa onde mora ainda não foi destruída, mas com a previsão de mais chuva, ela e a filha tiveram que sair e vieram para este abrigo. Esse vídeo gravado pelo irmão mostra como está a rua da casa onde a família vive. Estou bem longe de casa. Não vou poder voltar para casa, eu acho, durante, 1, 2 semanas. Não sei quanto tempo vai demorar para secar isso aqui. Não é a primeira vez que Cláudia enfrenta uma tragédia. As cenas do tsunami que matou pelo menos 22 mil pessoas no Japão em 2011 ainda estão vivas na memória dela, que morava lá e perdeu tudo na tragédia. A sensação não tem explicação. Passar por tudo aquilo no Japão e vir para cá, e a gente nunca imaginou passar por isso, é muito difícil, eu não sei explicar o que eu sinto. A filha, Nicole, era pequena, mas a saída de casa, em meio a mais um desastre, trouxe muitas lembranças.
tinha um monte de gente correndo, gritando que o dique tinha rompido. E aí eles diziam que ia subir 5 metros de água e tudo mais. E aí a gente começou a se assustar, né? E se rompesse, viria a onda com toda a força e aí a gente... Não sei o que teria acontecido, mas com certeza seria uma tragédia. Então foi quando a gente decidiu vir para cá, para o abrigo. Me lembrou bastante a tragédia do Japão. O irmão da Cláudia registrou quando a água ainda estava baixa e ele tinha esperanças de ficar no imóvel. Tudo escuro. Sem energia. Dentro da minha casa. Eu estou saindo do portão da rua. O sentimento é de impotência, de ver aquela água entrando, tudinho, a gente não poder fazer nada, não ter como tirar as coisas, porque é muito rápido. São centenas de histórias parecidas. Essas são as imagens que muitas famílias estão encontrando nos lugares onde a água baixou. Mas os milhares de desalojados ainda devem ficar em espaços como este por muitos dias. Aqui neste abrigo estão famílias que não tinham condições de ficar em casa. Mas como nós mostramos ontem aqui no Rede TV News, muitos dos que moram em sobrados preferiram ficar nas residências alagadas. Há também outras pessoas que estão dormindo onde a água não chegou. Mas a criminalidade sim. Esses comerciantes vigiam as lojas. Não é por causa da água não, mas é por medo dos furtos. A Luciane conseguiu ligar um ponto de luz pegando energia emprestada do vizinho. Faz quase uma semana que o restaurante está fechado. Quando não falta luz, falta água. Quando tem água, não chegam os produtos. Sem poder trabalhar, ela tenta evitar o prejuízo de ter o espaço saqueado. A gente está aqui mais mesmo pelo medo do assalto, né? O pessoal está aqui direto, rondando, verificando portas, janelas, o que tiver aberto para eles poderem entrar. Ontem à noite a gente teve até um princípio de assalto que foi aqui na farmácia ao lado. A polícia está bem frequente no bairro, ela passa bastante, a gente vê bastante viaturas, mas eles estão mais assim, né, no foco da água ali. Claro que se a gente solicitar eles vão vir, né, mas eles estão bem ocupados também. Andando pelos bairros alagados, encontramos pessoas fazendo a segurança aparentemente por conta própria. A polícia já prendeu mais de 40 pessoas por assalto a casas e comércios que foram esvaziados. Os dias têm passado devagar e o sentimento de todos por aqui é o mesmo. Eu só quero ir voltar para casa e voltar à vida normal. Em Belo Horizonte, o aeroporto da Pampulha concentra o maior volume de doações para os atingidos pelas inundações no Rio Grande do Sul. Hoje, o terminal recebeu um grande número de donativos da Defesa Civil da capital mineira. Parte do carregamento com as doações foi levada para o terminal de cargas do aeroporto da Pampulha. 1.000 colchões, 1.000 cobertores e 1.000 jogos de lençol. Na semana que vem serão enviadas 1.000 cestas básicas. As doações estavam no estoque da Defesa Civil aqui da capital mineira para eventuais atendimentos de emergência durante o último período chuvoso. Como não houve desabrigados na cidade, o material não foi utilizado. É muito importante nós dizermos que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele prevê articulações no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. E esses níveis, eles existem justamente para suprir necessidades quando um nível inferior não é suficientemente capaz de dar respostas adequadas diante de cenários de tragédias. Na entrada do aeroporto, a ajuda da população não para de chegar. Com tantas doações, os voluntários se desdobram para fazer a triagem e separar tudo. Depois, as caixas passam de mão em mão para serem transportadas. Militares do Exército também ajudaram. A gente está tentando organizar, porque aqui já não está cabendo mais. Desde mantimento, produto de limpeza, colchão, fralda. Estamos aqui na correria. Este caminhão foi carregado hoje à tarde. Quando a carroceria ficou lotada de donativos, os voluntários aplaudiram e rezaram pelas vítimas. É muito pouco perto do que a galera de lá está passando. E acho que dentro do que a gente pode fazer, isso aqui é só um pedaço de tudo que tem por vir. Já este grupo de 200 bombeiros ajudou a carregar um avião da FAB com donativos para o Rio Grande do Sul. Seu Arnaldo sabe bem o quanto esses gestos de solidariedade são importantes.
Ele perdeu tudo numa chuva forte que atingiu a casa onde morava, numa vila em Belo Horizonte. O imóvel foi totalmente destruído. Choveu, invadiu minha casa. Perdi fogão, perdi vazia. Para recomeçar do zero, ele recebeu doações de muitos amigos. Ganhei cama, ganhei colchão, ganhei roupa, ganhei mantimento. Importante. Senão não dá conta de reestruturar de novo. E hoje à noite, no programa Notícia, Kennedy Alencar conversa com o ministro Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Durante a entrevista, o ministro enfatizou toda a ajuda das Forças Armadas na tragédia do Rio Grande do Sul. Consideramos que hoje o Estado do Rio Grande do Sul vive um estado de guerra, né? O Estado do Rio Grande do Sul transformou-se para as nossas Forças Armadas em um teatro de operações, aonde nós estamos dando todo o apoio possível para que nós possamos contribuir melhor para aquela atividade. Tudo o que nós treinamos para a guerra, nós estamos utilizando para salvar vidas e atender toda aquela população vulnerável. Por exemplo, nos nossos voos de helicópteros, nós voamos numa situação extremamente marginal, como se estivéssemos numa guerra. Então, tudo que nós vamos fazer, o nosso pessoal será utilizado no seu esforço máximo. Inclusive para com risco, né? Inclusive correndo o teto, risco, mau tempo, tudo isso, né? E toda a nossa logística está à disposição. Nós estamos fazendo voos diários, transportando mantimentos, alimentos, água para aquela população carente. Joseli Camelo disse que a relação do presidente Lula com as Forças Armadas tem sido excepcional. Sempre tivemos uma relação excepcional. As Forças Armadas com o presidente Lula sempre teve uma relação excepcional. O senhor trabalhou, inclusive, com ele no primeiro mandato dele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, tive esse privilégio, né? E eu vejo que com aquele 8 de janeiro, muita coisa ficou em dúvida com a relação das Forças Armadas com o governo federal. Naturalmente que houve uma certa desconfiança de alguns setores, mas com relação ao presidente Lula, ele confia integralmente nas Forças Armadas e isso é recíproco. Então eu não diria que foi uma evolução. Mantivemos todo esse bom relacionamento. E o presidente Lula sabe da importância da defesa para até mesmo nas relações internacionais. E por isso ele tem contribuído muito com as nossas Forças Armadas. O presidente do Superior Tribunal Militar afirma que não podemos aceitar uma ruptura democrática no país, como aconteceu no governo anterior. Para as Forças Armadas foi muito ruim. Realmente, você ter acampamentos ali nos quartéis, insuflando para uma intervenção militar, isso não está certo. Isso realmente é uma ruptura democrática e nós não podemos aceitar. Nós temos que lutar pela democracia do nosso país. Todos nós brasileiros temos que estar imbuídos de que não há possibilidade de um governo que não seja democrático. Ou seja, ruptura institucional nunca mais. Nunca mais. Né? Isso é o que nós temos que tirar de lição de 64. Ruptura nunca mais. Olha, democracia é a base de tudo. Não podemos viver em um país que não seja democrático. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Mais 2 acusados das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram presos hoje no Rio de Janeiro. Um deles teria fornecido a arma do crime. Os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que já estavam presos, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Depois da denúncia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do inquérito que apura as mortes. Os mandados de prisão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da PGR. Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje, quando estava em casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O policial militar Ronald Alves de Paula, conhecido como Major Ronald, está preso desde 2019 em uma penitenciária federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Chefe de uma milícia, ele é condenado por 4 homicídios e ocultação de cadáver. Robson é ex-assessor do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, que foi preso em março deste ano junto com o irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Os 5 foram denunciados nesta semana pela PGR. De acordo com as investigações, Robson intermediou a primeira reunião entre o atirador Rony Lessa e os irmãos Brazão, além de ter cedido a arma usada no crime. Ronald seria o responsável por monitorar a rotina da vereadora e informar a localização de Marielle no dia da execução. A Procuradoria-Geral da República denunciou os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa como mandantes do crime. Domingos e Chiquinho vão responder ainda por organização criminosa. Os 3 foram presos em uma operação conjunta da PGR, do Ministério Público e da Polícia Federal no dia 24 de março. Segundo a Procuradoria, o crime foi motivado pelo interesse dos irmãos Brazão na exploração imobiliária em áreas dominadas pela milícia. A atuação de Marielle Franco na Câmara estava atrapalhando os interesses da família. Rivaldo Barbosa teria participado do planejamento do crime e impedindo a apuração dos fatos. Também estão presos o ex-PM Elcio de Queiroz, condutor do veículo usado na execução, o sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões, conhecido como Suel, responsável por monitorar os passos de Marielle, Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, o dono de um ferro velho que teria desmanchado o carro usado no crime, e o sargento reformado Rony Lessa, que confessou ter feito os disparos. A venda dos ingressos para o show do astro Bruno Mars, no Rio de Janeiro, foi suspensa. As apresentações estavam marcadas para os dias 4 e 5 de outubro, mas por causa das eleições, a prefeitura não autorizou os shows. Desde ontem, os fãs do cantor Bruno Mars fizeram fila no estádio Newton Santos para comprar ingressos para o show extra marcado inicialmente para o dia 5 de outubro. Mas a data é véspera das eleições municipais. Em um vídeo publicado hoje de manhã, o prefeito Eduardo Paes disse que não autorizou as apresentações. Quando eu comuniquei aos produtores do show do Bruno Mars que não poderíamos receber o show na data que foi apresentada, eu deixei claro que era por causa da eleição, onde o contingente de segurança estava todo comprometido, porque a eleição é no domingo, mas como todo mundo sabe, o transporte das urnas começa dias antes. Ontem à noite, o prefeito já tinha publicado nas redes sociais que não havia autorizado os shows. Só hoje, a Live Nation, responsável pelos shows do Bruno Mars no Brasil, se manifestou. A empresa anunciou que a pré-venda e venda geral de ingressos para o segundo show do artista na cidade, marcado para o dia 5, no estádio Newton Santos, serão postergadas. A Live Nation não disse o que fará com os ingressos já vendidos para o dia 4 de outubro. Foi questão de meia hora. Meia hora a água está no peito já dentro de casa. E você conseguiu trazer alguma coisa dessa casa? Os documentos só o celular da mulher. Só que restou dela. O resto ficou tudo. Quando a água já estava entrando, eu falei, não vou mais ficar aqui. Porque aqui ou a gente fica aqui ou a gente morre. Porque a gente não ia ter água, a gente não ia ter alimentação, a gente não ia ter nada para comer lá. Bem no hospital ali está pelo peito a água. Pelo peito, vindo dali agora, está bem difícil. A gente conversa agora com o coordenador-geral do INPE, o Gilvan Sampaio, sobre a situação no Rio Grande do Sul. Boa noite, Gilvan. Muito obrigada por essa entrevista, obrigada por conversar conosco. Gilvan, hoje tivemos, pelo menos aparentemente, boa notícia que o Guaíba começou a baixar, está pouco abaixo dos 5 metros, mesmo assim, Porto Alegre, aquela região central, continua inundada. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Primeiro, porque a água demora tanto para escoar. E quanto tempo a gente espera que essa água possa baixar? Bom, boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite. Infelizmente, não tenho muito boas notícias, não. Pelo seguinte, a água ela baixa lentamente por 2 fatores. Primeiro, para a região muito plana e segundo, os ventos que estão nesse momento soprando de sul, eles não permitem o escoamento da água para o Oceano Atlântico, ao sul da Lagoa dos Patos, né? Então, esse fator, nós tivemos aí a passagem de uma frente fria agora, que fez com que as temperaturas caíssem. E a notícia que não é muito boa é que outra frente fria está chegando aí no final de semana. O acumulado de chuva entre sábado e domingo para a região, inclusive pegando Porto Alegre,
é da ordem de 150 milímetros nos 2 dias. Então, nós passaremos ainda por alguns dias com chuvas intensas, né? 150 milímetros em 2 dias é um volume bem significativo. É óbvio que não é tão significativo quanto o que ocorreu na semana passada, mas se a gente fizer uma comparação, 150 milímetros é o que chove normalmente em Porto Alegre durante todo o mês de abril. Então, nós temos que realmente ficar atentos. Infelizmente, as previsões indicam que vai novamente subir, passar dos 5 metros, e nós vamos ter esse quadro ainda, pelo menos ainda por uns 15 ou 20 dias, e vai depender também da dinâmica das frentes frias, porque na segunda-feira já vem outra frente fria novamente e assim por diante. Então, nós estamos monitorando todo um trabalho aí dos institutos federais, monitorando e fazendo essas previsões. E Gilvan, o Augusto Xavier aqui, você que é do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, especialista aí no tempo também, o que ocasionou essa convergência dessa chuvarada toda lá na semana passada, que caiu ali no Vale do Taquari, na região da Serra, e causou toda essa tragédia no sul? Isso aí tem a ver com as mudanças climáticas, Gilvan? Tem também, Augusto, e a gente realmente nós não podemos desconsiderar mais, nós já falamos há muito tempo, todos os cenários produzidos, inclusive pelo INPE, já há mais de década, né, pelo menos há 2 décadas, nossos cenários indicam que para a região sul as chuvas se tornam cada vez mais volumosas e intensas, né? Para a região sudeste, por exemplo, centro-oeste, as chuvas não ficam volumosas, mas ficam chuvas intensas. Nós estamos observando aí, ao longo dessas últimas décadas, a intensificação desses episódios de chuva, né? Chuvas intensas cada vez mais frequentes. Mas o que ocasionou foi uma combinação de fatores, Augusto. Então, nós temos, primeiro, tivemos um sistema de baixa pressão que se formou lá no dia 30. Junto com esse sistema de baixa pressão, e é importante entender o que é um sistema de baixa pressão, é quando o vento converge, aí tem um movimento ascendente, e as nuvens então crescem em função dessa convergência do ar na direção do centro de baixa pressão. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos também o quê? O transporte de umidade vindo da Amazônia, né, para a região sul do Brasil. Nós temos um bloqueio atmosférico, e por isso que nas regiões sudeste e centro-oeste nós estamos com temperatura muito altas, então impedindo a passagem das frentes frias, então as frentes frias bloqueadas no sul do Brasil. Então, e ainda, além de tudo, nós estamos no final do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño contribui para mais chuvas no sul do Brasil. Então, essa combinação de fatores é que levou a esse episódio de chuvas muito extremas, né? E aí você pode me perguntar, no futuro isso pode ocorrer novamente? A resposta é sim, ainda mais com o aquecimento global, a tendência é que nós tenhamos episódios severos. A gente não pode precisar se serão tão severos quanto esses, mas não há como mais deixar de levar em consideração no planejamento das cidades, não só na região sul, mas em todo o Brasil, que os eventos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. Ivan, deixa eu pegar aí de onde você deixou para perguntar justamente para a prevenção, né? O que o poder público pode fazer? No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, se falar, a Prefeitura de Porto Alegre investiu pouquíssimo, quase nada no sistema de diques, que é da década de 1970. O governo estadual e a Assembleia Legislativa aprovaram uma lei que flexibiliza, né, a legislação ambiental. O governo federal também não tem um plano integrado de desastres, de prevenção de desastres. Quer dizer, como é que o poder público pode efetivamente avançar nesse plano de prevenção? Quais são as prioridades, assim, 3 prioridades na sua cabeça? Ou se é uma coisa inevitável, né, Amanda? Ou se é uma coisa inevitável pelo na natureza. Pelo menos tem que ser mitigado, eu imagino, né? Tem que ser mitigado, exatamente. Inevitável que os extremos se tornam cada vez mais frequentes, isso é inevitável, tá? Porque o aumento da temperatura vai continuar ocorrendo, mesmo a gente diminuindo o consumo de combustíveis de origem fóssil, diminuindo o desmatamento. Isso vai acontecer. Vários estudos mostram que mesmo se a gente parasse totalmente, por várias décadas nós teríamos aí no aquecimento. O aquecimento que é o grande problema. Então vamos lá. Tem primeira ação. Planos diretores dos municípios tem que ser mandatório que considerem as áreas suscetíveis a alagamentos e a escorregamento de encostas, e que essas pessoas devem ter um plano para ser retiradas. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Serra do Mar, por exemplo, em todo o litoral brasileiro, mas eu vou dar o exemplo do estado de São Paulo. Serra do Mar, você tem várias pessoas que ocuparam desordenadamente a Serra do Mar, sem nenhum planejamento, absolutamente nada. Como as chuvas estão se tornando cada vez mais frequentes,
a cada ano aquelas populações ficam mais e mais vulneráveis. Então, tem que haver um plano para retirar aquelas pessoas de lá, porque aquilo ali é tragédia anunciada. Da mesma forma, vamos olhar para o sul do Brasil. Boa parte das cidades que foram inundadas, Mussum, por exemplo, é uma das cidades, ela foi construída justamente na área de inundação do rio. Então, tem que haver um plano para mudar essas cidades de local, porque se essas chuvas voluminosas e intensas se tornam mais frequentes, não há como você colocar a população ali. Mas existem outras ações também. Vamos por outro extremo, no semiárido nordestino. O aumento da temperatura para o semiárido nordestino significa aumentar a seca. É o oposto da região sul do Brasil. Tanto é que a gente observa que os núcleos que muita gente chama de desertificação, o correto é aridização, estão se ampliando, principalmente no sul do Piauí, no oeste de Pernambuco. Então, uma das ações nós temos que a população que vive ali, por exemplo, da agricultura de subsistência, não pode mais ficar produzindo milho e feijão, porque milho e feijão são plantas que precisam de água, então precisa haver uma adaptação ao tipo de cultivo agrícola daquela região, entre diversas outras ações que são necessárias, mas principalmente as associadas a alagamentos, escorregamento de encosta, inundação por conta de ciclones mais intensos no oceano, e aí avanço do nível do mar. Essas ações têm que ser tomadas, tem que ser feito um mapeamento urgente, emergente isso, e para que sejam feitas, inclusive, adaptação das populações e obras para mitigar, para adaptar. E nesse assunto, a adaptação, o Brasil está sequer engatinhando. Perfeito. Obrigado pela sua entrevista, Gilvan Sampaio, que é coordenador-geral do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Obrigado. Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite. E no Rio Grande do Sul, mais de 1.700.000 pessoas foram afetadas em 428 municípios, o que equivale a 85% do estado. A repórter Angele Silveira está em um abrigo em Porto Alegre e traz as últimas informações dessa tragédia. Oi, Angele, boa noite. Como é que está a situação por aí hoje? As pessoas estão entrando para pegar alimentos, comida. Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. É isso mesmo, a gente vai atualizar um pouquinho a situação dos mais de 68 mil desabrigados aqui no estado, dessa tragédia climática que já chega aí há mais de uma semana. Nesse momento a gente está na zona norte da capital gaúcha, num abrigo aqui, acompanhando a chegada das pessoas que são resgatadas e chegam aqui para triagem. Eles são cadastrados no sistema, passam por avaliação médica e psicológica. Vamos mostrar aqui também a condição do acolhimento, dos alojamentos. Já tem mais de 170 abrigados por aqui. Essa estrutura é de uma universidade que foi totalmente transformada, todos os andares, para acolher as pessoas. E não só as pessoas, viu? Os bichinhos também têm espaço aqui. Quem chega com seus cachorros, seu gato, tem até tartaruga por aqui. Ali também recebe todo o atendimento. Já tem mais de 60 bichinhos, 60 pets aqui também. E a gente vai conversar com o coordenador do abrigo, que é o Lisandro. Lisandro, conta pra gente como que está sendo essa experiência de receber esse pessoal por aqui. É uma gratificação muito grande para nós. Nós, como uma centro de educação, a gente tem o intuito sempre de, além de educar, também criar pessoas para a sociedade. E esse é um aprendizado para nós muito grande em relação a isso, né? Poder acolher essas pessoas e fazer com que elas se sintam bem com tudo que eles passaram e fazer com que realmente aqui eles estejam confortáveis, tenham condições de realmente ter um ambiente agradável, um ambiente melhor, para que eles possam amenizar tudo que eles passaram. Obrigada, viu, Lisandro? Essa é um pouquinho da situação aqui num dos abrigos da capital, mas são centenas. Eu volto com vocês aí no estúdio e a gente segue por aqui acompanhando essa tragédia e o acolhimento também aos gaúchos. Perfeito, Angele. Obrigado. Obrigada. O nível do rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez desde sábado. Mas, mesmo assim, Porto Alegre continua inundada. A correria deu espaço para o silêncio e vazio das águas. O mercado público de Porto Alegre não é mais aquele misto de fartura e diversidade. Por lá e diversos outros lugares da capital, a única coisa em abundância é a água.
Um dos principais cartões postais da cidade quase não existe mais. A Ponte de Pedra foi criada para ligar a Zona Sul ao centro. Esse ponto resume bem a situação da cidade. Na Avenida Praia de Belas, militares atuam com grandes veículos para auxiliar no salvamento de moradores. No mesmo endereço, voluntários ajudam a resgatar remédios e objetos do Pão dos Pobres. A instituição que acolhe 120 crianças em vulnerabilidade social ficou inundada. Algumas perguntam quando que nós vamos voltar para casa, que é a casa deles, o Pão dos Pobres. Mas a gente tem procurado, acho que criar também essa dimensão mais lúdica com eles, para eles também não ficarem traumatizados com essa cena. O Pão dos Pobres talvez seja uma das únicas instituições que sofreu com a enchente de 41, né, que ficou alagado dessa forma, e agora novamente. Então, a gente sabe que vai superar, né, superar com a ajuda das pessoas, com a boa vontade, ao mesmo tempo com muita esperança. Na Cidade Baixa, moradores permanecem sendo resgatados. Na primeira oferta de saída, eu juntei tudo, eu já estava com tudo preparado, básico. Já imaginou passar por isso alguma vez na vida? Jamais, eu moro há 50 anos nessa rua, jamais. E o cavalo Caramelo, que ficou 4 dias ilhado no teto de uma casa em Canoas, na Grande Porto Alegre, foi resgatado hoje. A operação foi realizada por um grupo de 17 pessoas, entre militares do Exército, bombeiros e veterinários. O animal foi sedado e transportado de bote até o Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil. Ele passou por exames e ficará sob observação. Caramelo ganhou esse apelido carinhoso e ficou famoso nas redes sociais e no noticiário do Brasil e do mundo. O cavalo é um símbolo de força do povo gaúcho. E a imagem do caramelo, em meio a tanta água, representa fragilidade, mas resistência diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou um plano de ampliação da malha aérea para o interior do Rio Grande do Sul. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. A gente sabe que o aeroporto Salgado Filho está fechado em Porto Alegre, a infraestrutura no estado foi muito prejudicada. Qual a proposta do ministro? Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Silvio Costa Filho quer utilizar os aeroportos do interior do estado, já que o Aeroporto Internacional de Porto Alegre continua totalmente inundado. A expectativa do ministro é garantir ao menos 116 voos por semana, partindo de São Paulo ou do Paraná. Daí então, os aeroportos de Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul, Passo Fundo, todos eles passam a receber os passageiros que inicialmente iriam desembarcar ou embarcar em Porto Alegre. O ministro ainda quer ampliar a quantidade de assentos por semana, algo em torno de 20 mil, e aguarda o contato das companhias aéreas que desejam ter voos também partindo de outros estados já a partir das próximas semanas. Além do plano de portos e aeroportos, o governo federal fez um conjunto de medidas. Por exemplo, o Ministério da Saúde montou hoje um hospital de campanha no Rio Grande do Sul, justamente para atender as vítimas dessa tragédia. E também anunciou que vai flexibilizar o programa Farmácia Popular, já que a maioria dos municípios está com problema de distribuição de medicamentos. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula, ao lado de ministros, fez anúncio de um pacote de medidas econômicas para o estado. Veja os detalhes na reportagem. O pacote foi avaliado em quase 51 bilhões de reais. Foram anunciadas medidas diferentes para moradores, governo do estado e prefeituras e também para empresas. São elas: a antecipação do cronograma de pagamento de abono salarial para 705 mil trabalhadores, liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego para 140 mil pessoas, antecipação de benefícios como Bolsa Família e Auxílio Gás para 583 mil famílias, prioridade no pagamento da restituição do imposto de renda para 1.600.000 declarantes do estado. Destinação de 200 milhões de reais para a reconstrução das cidades por meio de projetos financiados por bancos públicos. Criação de uma força-tarefa para acelerar a análise de crédito para os 14 municípios mais afetados pela tragédia.
Liberação de R$ 500 milhões no Fundo Garantidor de Investimentos. Prorrogação de 3 meses do pagamento de impostos federais e Simples Nacional. E R$ 1 bilhão para concessão de descontos de juros em empréstimos por programas como Pronamp e Pronaf. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que outras medidas serão anunciadas assim que os prejuízos forem calculados. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltar à normalidade. E essa gente perdeu aqueles bens. Sabe, muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância, mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. O pacote foi publicado no Diário Oficial da União e já está em vigor. No entanto, a ajuda do governo foi elaborada na forma de 3 medidas provisórias e, por isso, tem validade de 120 dias. Para se tornarem leis permanentes, precisam de aprovação do Legislativo. Os textos já foram enviados ao Congresso Nacional e a equipe de articulação política já está em tratativas com os parlamentares. A Força Aérea Brasileira desmentiu uma informação de que aeronaves carregadas de suprimentos estariam sendo impedidas de pousar em Canoas. O ministro da Comunicação Social reforçou que as fake news têm atrapalhado na ajuda ao Estado. Nós estamos claramente enfrentando um esquema profissional de desinformação e de fake news. É como numa guerra, um serviço de contra-informação. Estou convencido disso. Hoje, mais um avião da FAB saiu da base aérea de Brasília com doações. São roupas, água e alimentos doados por instituições. O ministro dos Direitos Humanos viajou com os militares e disse que vai avaliar a situação das crianças em abrigos. O ministro também disse que o Disque 100 abriu mais canais de denúncias. Se você entrar em contato, é possível que você também, que está no Rio Grande do Sul, que está querendo ajuda, que está precisando de alguma coisa, você entra em contato e nós vamos providenciar a ajuda que você necessita. E o presidente Lula disse que não faltarão recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós vamos a Brasília conversar com Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy. Como é que será esse socorro financeiro por parte do governo federal ao estado do Rio Grande do Sul? Olá, Augusto, boa noite para você, boa noite para a Amanda e para quem está nos assistindo. Augusto, o Lula disse e tem uma visão muito clara de que são necessários mais recursos do que esses 51 bilhões aí de impacto financeiro que o Igor Damasceno acabou de descrever para a gente na reportagem dele. E o Lula foi claro ao dizer que vai saber disso quando a água baixar, porque o Estado precisa ser reconstruído. E aí terá ação do Estado e muito dinheiro federal. O Rio Grande do Sul é muito importante para a produção agrícola brasileira, o produtor de arroz. O Lula se preocupa com o impacto no preço dos alimentos. Então tem uma questão de empatia. O Lula é um presidente que se importa com as pessoas, ao contrário do Bolsonaro, que não cancelou as férias em Santa Catarina no verão de 21 para 22, quando houve uma enchente na Bahia. O governo federal, de fato, está empenhado em enfrentar o problema e tem enfrentado essa onda de fake news. No entanto, o trabalho dos voluntários, que é muito meritório, é pequeno diante da necessidade que haverá. E aí, dinheiro público é fundamental para a reconstrução do Estado. Por isso que o Lula já chamou a Haddad para uma conversa. Haverá uma reunião na semana que vem para se destinar mais recursos para o Rio Grande do Sul. E vai envolver o Congresso Nacional nesse esforço. Amanda Augusto. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Obrigado, Kennedy. E agora chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo em todo o país com o nosso Igor Silveira. Igor, boa noite. Acho que só tem uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta e a gente vai fazê-la reiteradamente, incansavelmente durante os próximos dias. Vai chover mais no sul do país, no Rio Grande do Sul? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite para você que está em casa. Sim, tem previsão de chuva no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, e até domingo pode chover 300 milímetros. É muita água, isso é bastante preocupante. O grande responsável pela chuva de amanhã é um sistema de baixa pressão que está em direção do Rio Grande do Sul, por isso deve chover forte por lá. Vale lembrar que além da previsão de chuva, também tem queda nas temperaturas, viu?
por conta da passagem de uma frente fria. Em Porto Alegre, a mínima começa na casa dos 13 graus e a máxima não passa dos 19 graus. Agora, na região norte, tem previsão de chuva em toda essa área mais escura, ainda por causa da atuação da zona de convergência intertropical. No nordeste, o sol aparece, mas chove de forma fraca e isolada em pontos do litoral. Agora, no centro-oeste e no sudeste, por causa da onda de calor, o tempo continua firme e seco e sem previsão de chuva. Por isso, olha, as máximas no Rio de Janeiro pode ficar na casa dos 33 graus amanhã, em Belo Horizonte 29 graus e em Vitória, no Espírito Santo, 34 graus. Em São Paulo também esquenta e os termômetros registram 29 graus amanhã, 30 graus no sábado e 31 graus no domingo. No restante do país, tempo quente e abafado, com máxima de 31 graus em Salvador e 37 graus em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Preocupante essa queda da temperatura lá no sul, né? Com Até certeza. amanhã. Até amanhã. O presidente Lula participou nesta quinta-feira da cerimônia de assinatura da ordem de serviço do trecho 5 do Canal do Sertão, em Alagoas. O Canal do Sertão é uma das maiores obras de infraestrutura hídrica do Nordeste e irá custar cerca de 500 milhões de reais, beneficiando 240 mil habitantes de 19 municípios da região. Quando estiver concluída, a obra terá 250 quilômetros de extensão. No discurso, o presidente Lula reforçou a importância de obras que levem o acesso à água nas regiões do Nordeste. Eu não me conformava de só ver o Nordeste aparecer no jornal pelo maior número de crianças morrendo antes de 5 anos de idade. O maior número de analfabetos era no Nordeste. Alagoas era considerada o estado mais pobre do Nordeste brasileiro, Alagoas e o Piauí. A seca é um problema da natureza. A falta d'água é falta de vergonha de quem governa o país ou o estado. Por isso que nós tomamos a disposição de fazer a transposição, fazer com que a água do São Francisco possa jorrar para que todo cidadão brasileiro possa viver dignamente. A cerimônia, que marca a continuidade da obra, aconteceu na cidade de São José da Tapera e contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o governador de Alagoas, Paulo Dantas. O Supremo Tribunal Federal manteve trechos da lei das estatais que proíbem a indicação de políticos para os cargos de diretorias das empresas públicas. Os ministros acompanharam o entendimento de André Mendonça de que os dispositivos da lei garantem uma boa governança, diminuem a possibilidade de corrupção e impedem conflitos de interesse. A decisão derruba uma liminar concedida pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que vetou trechos da lei que barravam a nomeação de políticos. Aqueles que já foram nomeados antes da decisão poderão permanecer nos cargos. Governo e Congresso chegaram a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia e da contribuição previdenciária dos municípios. Quem traz todas as informações é o repórter Marcos Amoroso. Amoroso, boa noite. Essa é uma informação muito importante, porque envolve setores da economia que são intensivos, né, em mão de obra, contratam muita gente, geram muito emprego, e essa novela vem se arrastando desde o ano passado, né? O que você tem para a gente aí de novidades? Exatamente, Amanda. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos assistem. E devido a todo esse imbróglio, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, vieram hoje pessoalmente ao Congresso entregar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta do governo sobre a desoneração. O ministro explicou em coletiva que a reoneração, o acordo prevê uma reoneração gradual de 5%, escalonando a partir de 2025. Com isso, a isenção segue mantida em 2024. Em 2025, o governo passa a recolher 5% sobre a folha de pagamento, 10% em 2026 e vai crescendo assim gradativamente em cada ano até 2028, quando chega a 20%. Sobre a desoneração dos municípios, Haddad disse que vai se reunir com prefeitos na semana que vem e que envia uma nova proposta depois de ouvi-los.
E como você disse, Amanda, é bom a gente lembrar o que é a desoneração da folha que vem causando esse embate entre o governo e o Congresso. No ano passado, os parlamentares aprovaram a prorrogação da desoneração da folha para 17 setores da economia e estenderam parte dos benefícios para algumas prefeituras. Já o governo vetou trechos da lei e o Congresso, por sua vez, derrubou esses vetos. Sem vitórias aqui no Congresso, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Cristiano Zanin suspendeu a lei. O julgamento no STF chegou a 5 votos favoráveis para suspender a desoneração, mas o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o caso. Agora, esse acordo apresentado hoje entre o governo e o Congresso será enviado ao STF para que a Corte faça a homologação. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcos Amoroso, de Brasília. O Congresso Nacional alterou a lei de diretrizes orçamentárias para facilitar o envio de recursos para o Rio Grande do Sul. Na sessão conjunta da Câmara e do Senado, parlamentares também derrubaram vetos do presidente Lula ao orçamento. Esta foi a primeira sessão do Congresso Nacional em 2024, depois de vários adiamentos. Logo no início, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio em solidariedade às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Líderes partidários governistas e de oposição discordaram sobre quais vetos presidenciais eles iriam votar. As divergências se concentraram nos vetos à lei da saída temporária dos presos e em alguns pontos da Lei de Segurança Nacional. Presidente, é porque esses itens todos que estão sendo retirados de pauta agora não foi fruto de acordo com ninguém. Estou sabendo aqui agora no plenário. É sempre ruim ser pego de surpresa com o que vai ser votado, o que não vai. Presidente, eu já dialoguei com o caríssimo líder Flávio Bolsonaro sobre esse tema na sessão de ontem. Nós não conseguimos a construção de um acordo em relação a esse tema. Os parlamentares apreciaram parte dos 32 vetos em pauta. Entre os que eles derrubaram está a tributação de apostas esportivas. Quem ganhar prêmios de até R$ 2.259 não paga imposto sobre o valor recebido. Outro veto do presidente Lula que o Congresso derrubou é o que trata das emendas parlamentares. Com isso, 4 bilhões e 200 milhões estão liberados para as comissões das duas casas. O Congresso também alterou a lei de diretrizes orçamentárias para facilitar o repasse de emendas individuais às cidades em estado de calamidade pública. A medida favorece os municípios gaúchos. Os congressistas também aprovaram um projeto que prevê, entre outras coisas, crédito suplementar para ações de saúde e assistência social. Por falta de acordo, ficou para o próximo dia 28 a apreciação de vetos como os que tratam da lei das saidinhas, da lei orgânica das polícias e da flexibilização dos agrotóxicos. Durante a divulgação dos resultados do primeiro trimestre do ano, o BNDES detalhou como vai ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Daniela Lobo traz mais informações para a gente. Oi, Daniela, boa noite para você. Resultados muito positivos do BNDES, né? Sim, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social teve aumento no lucro líquido recorrente em 59%, 2,7 bilhões de reais em relação ao ano passado. Todos os setores da economia foram contemplados. A indústria foi a que mais recebeu, com destaque para o setor automotivo, com 189 de recebimentos. A microempresa, a pequena empresa e a média empresa ganharam 52% de aumento nos créditos. O total do patrimônio do banco é de 155 bilhões de reais, 17% a mais do que no ano passado. Durante a divulgação dos resultados, o presidente Aloysio Mercadante e os diretores fizeram questão de chamar a atenção para a redução no índice de inadimplência, que chegou a quase zero. No final do encontro, Mercadante detalhou a ajuda que será dada do BNDES ao Rio Grande do Sul. Nós estamos dando até 1 ano de suspensão do pagamento das dívidas com o BNDES. Isso significa um benefício para mais de 50 mil
micro, pequenas e médias empresas, e é um volume de empréstimo que nós temos de 22 bilhões de reais. Então eles podem suspender o pagamento ou aumentar em um ano o pagamento, a melhor opção que eles acharem necessário. Isso vale para todas as empresas sediadas que produzem no Rio Grande do Sul, que têm contratos com o BNDES. Além disso, nós estamos oferecendo no Fundo Garantidor mais 500 milhões de reais com aporte do Ministério da Fazenda. Esse Fundo Garantidor é para micro, pequena e média empresa. Então nós estamos colocando dinheiro novo, estamos renegociando as dívidas, são as primeiras medidas, e o BNDES não vai poupar esforços para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Aí perdemos tudo, né? Chegar em casa agora, não tem mais nada, né? É tirar tudo dentro de casa, botar na calçada e ficar só com as paredes da casa. Né? É algo surreal. Nunca passamos por isso, não é uma coisa que a gente não sabe nem como, às vezes, recebe tudo isso. Mas a gente está fazendo o que pode. Voltamos a falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, anunciou que serão necessários quase 19 bilhões de reais. E essa é uma primeira conta, viu, gente, para reconstruir o estado. O repórter Marcelo Oliveira está em Porto Alegre, tem mais informações. Oi, Marcelo, boa noite. Olá novamente, Amanda, boa noite para você. O cálculo desses 19 bilhões de reais foi baseado em estimativas preliminares comparadas com o que foi gasto nos esforços para a recuperação do desastre de setembro de 2023 no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. Esse plano de reconstrução inclui a organização dos abrigos que estão acolhendo as pessoas vítimas das chuvas e também a construção ou recuperação das escolas, hospitais, estradas, pontes, tudo que se refere à infraestrutura. E saiu a lista oficial do governo de mortos e desaparecidos nessa tragédia, Amanda. A lista completa está no site oficial do Rio Grande do Sul. Na minha entrada anterior aqui no Rede TV News, eu estava em outro ponto mostrando o trabalho das pessoas que estão voluntariando aqui. Agora eu desci e estou junto com eles, o pessoal terminando aqui os trabalhos de hoje para descansar, porque amanhã tem muito mais trabalho aqui, não vai faltar aqui. Amanda e Augusto. Obrigado, Marcelo. E olha, a pesquisa Quest aponta que 99% dos brasileiros acreditam que a tragédia no Rio Grande do Sul tem ligação com as mudanças climáticas. Quando questionado se as enchentes no Rio Grande do Sul possuem ligação com as mudanças climáticas, 64% dos entrevistados responderam que a tragédia está, sim, totalmente relacionada. 30% também concordaram, mas em partes. 5% disseram que as mudanças climáticas possuem pouca influência na tragédia e 1% disse que não há nenhuma ligação. A maior parte dos entrevistados atribui a responsabilidade da tragédia no Rio Grande do Sul ao governo estadual. 88% disseram que o estado é responsável pela tragédia. Questionados sobre a prefeitura, 84% atribuíram a responsabilidade ao executivo municipal e 83% ao governo federal. Essa pesquisa ouviu 2.045 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h15 da noite. Até lá. Até amanhã. Boa noite.